Sejam bem-vindos a mais um episódio O Escritório Podcast. E hoje iremos conhecer a trajetória de um empresário de sucesso aqui da região do Vale do Taquari, que construiu a sua empresa ao lado de sua esposa, tendo a fé como base de tudo. Vamos mergulhar nessa história de empreendedorismo com propósito, superação e amor. Seja muito bem-vindo, Mauro. Olá pessoal, tudo bem? Quero agradecer esse momento, o convite, o Marcos, a Thaís. Estou muito feliz por estar aqui, compartilhar, tenho certeza que vai ser um tempo de construção e as ideias vão se conectar aqui, não tenho dúvida. Pode ser. Mauro, assim, primeiro eu quero te agradecer de coração mesmo o presente, tá? No final do episódio eu mostro o que é aqui do grupo Medical Sun. E vamos começar então, Mauro. Eu gostaria que tu falasse um pouco como começou a tua história como empreendedor e também antes de começar toda essa conversa, gostaria que tu te apresentasse ao público. Não, maravilha. Meu nome é Mauro dos Santos Filho, eu sou natural de Lajeado, tenho 40 anos, sou casado com a Débora, é o amor da minha vida, minha esposa, minha amiga, a gente tem uma história juntos. Sou pai do Jeremias, que tem 15 anos, e pai do Abel, que tem 8 anos. A minha história como empreendedor, ela começa no início dos anos 2000, 2004. Em 2004 eu estava com 19 anos para 20. E meu pai já tinha uma empresa que trabalhava com produtos ortopédicos na modalidade de revenda. Então ele comprava e revendia. A minha mãe naquela época colaborava com esse pequeno negócio quando ela tinha tempo, mas ela trabalhava com confecção. A história dos meus pais são... Meu pai e minha mãe começaram... Meu pai como operário de fábrica de calçado e minha mãe operária de fábrica de frango, que com o passar do tempo tiveram a oportunidade, através de um tio do meu pai, de conhecer o segmento de ortopedia, que na época a fábrica ficava em Cambé, no interior do Paraná. Esse tio do meu pai explicou para ele, ensinou ele a trabalhar com vendas, ele começou a trabalhar com vendas. E isso começou lá em 94. E ele vem trabalhando com produtos voltados para a área de palmilha magnética, colete corretor de postura, massageadores, infravermelho longo. Esses eram os tickets e os produtos que nós trabalhávamos na época. Quando eu começo em 2004, eu ganhei essa oportunidade para trabalhar na família. Tinha meu pai que saía para vender e depois eu. E eu logo comecei a sair para vender e descobri que os clientes que ele atendia estavam migrando da área de fisioterapia, da área de reabilitação clínica, para a área da estética. E sempre fui uma pessoa muito curiosa naquilo que eu faço. Né? Eu perguntava ao pessoal, Thaís, cara, quanto é que você vai pagar por um produto desse aí que tu tá dizendo pra mim que tu tá migrando pra essa área de estética? Eu não tinha noção que era isso, né? Porque eu aprendi a trabalhar voltado produtos para a área de reabilitação, produto ortopédico. E o pessoal, ó, eu tô comprando aqui um ultrassom, um aparelho de endermologia, isso aqui é um produto de R$3.000, Mauro. Se tu tiver, até compro de vocês, é porque eu conheço, mas eu tô migrando, eu tô saindo da reabilitação, tô indo pra estética. Eu pensei, poxa, uma lâmpada de infravermelho longo, Marco, que é R$300, que é meu maior ticket. Esse mesmo cliente quer comprar um produto de 3.000, ou seja, 10 vezes mais. Eu quero vender esse produto aqui, pô, ao mesmo tempo, o mesmo cliente e tal. E aquilo ficou me incomodando, e nós fomos a São Paulo, conheci os fornecedores, os fabricantes, e trouxemos pro Rio Grande do Sul a distribuição daqueles produtos na modalidade de compra e venda. Isso já de 2004, já 2006, né? Em 2007 a gente montou o primeiro escritório fora da garagem. Então, desde quando a empresa foi fundada, ela estava na garagem da nossa casa. Montamos um escritório. Nessa época eu já não era mais vendedor, eu já era sócio. Porque eu fui sempre agregando nos negócios, fui agregando na visão de novo portfólio, fui agregando na visão da transição do segmento, fui agregando nessa visão de poder a gente desbravar novos mercados. Né? Então, meus pais sempre confiaram muito em mim, no sentido de estar trazendo novas ideias e implementar elas. Então, em 2007, a gente também começou a contratar vendedores. Eu me lembro que foi um ano que a gente contratou 2 vendedores. Então, nós montamos em Lajeado um pequeno escritório, onde quando chovia pegava enchente. Depois a gente mudou para um outro e eu disse, cara, agora sim, ufa, agora aqui nós vamos reformar, vai ficar bom. Ainda perguntei pro vizinho do lado, cara, aqui não pega água. Ele falou, ó, tô aqui há 30 anos, não pega água. 6 meses depois, de uma das maiores enchentes da história, daí já era 2010. E aí já pegou água de novo naquele lugar. Mas enfim, só que 2011 para 2012 eu comecei a observar um fenômeno da internet, que era as empresas de outros estados entrando
para vender nas nossas regiões, porque a internet ela tira a barreira, ela não existe geografia quando você vai para online, né? Ou seja, ela é muito escalável. E foi onde a gente entendeu que o nosso negócio, modelo como estava trabalhando, precisava mudar o modelo, que é outra coisa que com o passar do tempo eu fui aprendendo modelos de negócio. Perfeito. Então aquele modelo de bater de porta em porta, de visitar a pessoa, de fazer uma viagem de 500 quilômetros, ele precisava mudar. Não que o relacionamento pessoal, não que o contato, a conexão, ela iria extinguir. Mas ela precisava mudar o modelo, precisava ser acrescentado algo. Então eu chamei a família e falei, ó, ou nós vamos para a internet que a gente não sabe nada, ou nós vamos produzir o próprio produto que a gente sabe menos ainda. Então todo mundo deu risada e tal, e falou, cara, você é doido, a gente não sabe apertar um parafuso, a nossa família é de vendedor, não tem nenhum técnico. E ali Deus nos deu um projeto, e ali nasceu o sonho e o projeto da Medical Sun. Quando a gente foi para a Estrela, montou num prédio de 120 metros quadrados a estrutura de fábrica, levamos 18 meses para certificar, que a gente não entendia nada de processos de certificação de regulatório, Metro, Anvisa, toda a parte que envolve a qualidade, tanto na área de fabricação como no registro do produto. Mas naquele tempo ali a gente foi trabalhando e teve outras lições de vida, que é você trabalhar, Thaís, e fazer o que você tem na condição que te é apresentada, até que você possa ter uma condição melhor ainda. Então, eu me lembro que meus primeiros engenheiros eram um cara que arrumava rádio e televisão. Não tinha nada a ver com o nosso negócio. Mas era um cara que entendia de eletrônica, que me ajudou nas primeiras montagens, primeira fabricação das placas. Então a minha jornada empreendedora, ela já nasce desde o primeiro dia que eu comecei a vender. Porque nunca foi me apresentado nada certo, nada convicto, nada garantido. Aprendeu no caminho. Desde o meu primeiro dia, meu pai falou aqui, funciona da seguinte forma, meritocracia pura. Tu vai ter retorno, tu vai ter ganhos daquilo que tu vender. Tu vai ser fruto da tua produção. Então eu sempre acreditei muito nessa meritocracia em cima daquilo que eu deveria produzir. Eu não tenho na minha escola, eu não tenho na minha cultura algo que foi me apresentado com garantias, fica tranquilo, se chover ou não chover, tu vai ganhar isso aqui. Eu cansei de viajar, que eu fiquei 7 anos viajando só dentro do estado. Fazia 300, 400 quilômetros e tinha que vender, tinha que pegar a entrada, porque senão não pagava hotel. Não comia. Ficava em pensão bem barata, onde tinha uma cama, não precisa de ar-condicionado, que o quarto é mais caro, não precisa nem de TV, que o quarto é mais caro. Eu só preciso me instalar que eu preciso dormir, porque eu preciso vender. Então essas necessidades, elas foram forjando o meu caráter como empreendedor. Elas foram me moldando para que eu pudesse sempre acreditar naquilo que meus olhos não viam, mas que eu tinha muita fé que ia acontecer. Então, aquilo eu fui levando para as evoluções da minha jornada. Então todas as vezes que eu evoluía, eu voltava, revisitava a minha história e buscava de lá aquele cara que saía para trabalhar sem saber direito para onde ia, sem saber qual porta ia bater, mas que acreditava que ia acontecer, que acreditava que ia ter resultado, que acreditava que ia vender. E eu nunca fiquei uma semana na minha vida sem vender um produto. Eu me reuni semana retrasada com a minha equipe de executivos. Nós finalizamos o primeiro trimestre batendo a meta e a super meta. Eu falei, gente, eu vou contar uma história para vocês. Desde a minha primeira vez que eu saí para trabalhar com vendas, eu saí para trabalhar com vendas numa quarta-feira, dia 17 de setembro de 2004. A primeira vez que eu saí. Minha primeira visita com meu pai foi às 9 da manhã. Ele falou para mim, tu vai só olhar como eu faço, sorri, aperta a mão das pessoas e não fala mais nada. Senão tu vai estragar o negócio. E eu saí às 9, às 11, às 12, às 1h30 da tarde. Às 3 horas da tarde eu estava fazendo minha primeira venda no mesmo dia. Sempre teve dentro de mim fazer, sempre teve dentro de mim acreditar. Então, aquilo fez parte da minha jornada empreendedora. E isso é um pouco também do DNA que nós temos hoje como família. Eu aprendi isso com meus pais e tenho compartilhado isso com a minha esposa, o quanto que nós não acreditamos no impossível no nosso negócio. E isso a gente traz para os níveis que a gente foi depois evoluindo dentro da jornada empreendedora, né? Então, um pouco da minha história empreendedora é acreditar, é fazer, é trabalhar com o que tem à mão. Eu visito fundos de investimento e tenho reuniões com todo tipo de pessoa no país e todo ano eles fazem a mesma pergunta. E aí, como é que vocês vão se virar esse ano? Que esse ano está previsto taxa daquilo, esse ano está previsto. Eu falei para ele, cara, eu vou te mostrar o que eu fiz, eu tenho aqui no meu celular. Eu fiz uma retrospectiva, Thaís, da minha vida, de 2004, quando comecei a trabalhar até hoje. Eu nunca tive um ano favorável. É que quem cria as oportunidades somos nós. Ou a gente espera pelas condições perfeitas, ou a gente cria as condições perfeitas.
E eu acredito muito nisso, muito, muito mesmo. Porque uma coisa é tu estar numa situação, outra coisa é tu te conformar com ela. Tu pode nascer numa realidade, mas não precisa ser a tua realidade quando tu crescer. E dá para perceber que essa mentalidade de crescimento sempre esteve presente na tua essência. Tu sempre visualizou aonde tu queria chegar. E quem tem um propósito forte, um porquê forte, aguenta qualquer como, né? Perfeito, as realidades da nossa vida somos nós que criamos. Eu não estou dizendo que as pessoas nascem iguais. As pessoas não nascem iguais, as oportunidades não são iguais e o mundo não é justo. Essa é a grande verdade da vida. Ninguém pede para nascer numa família que a mãe não desejou ou que o pai não existe. Ninguém nasce para nascer num lugar que ninguém escolheu nascer num momento que a mãe morre no parto. Ninguém escolheu quando criança ser abusado ou viver num lugar de vulnerabilidade. A questão é que você precisa focar aquilo que de fato você tem em condições. Então, o tempo, ele tem 60 segundos para o Mark Zuckerberg, um minuto tem 60 segundos para o Warren Buffett, e um minuto tem 60 segundos para um cara que mora na rua. Tudo igual. O tempo é a instituição mais democrática que existe no mundo. Tem duas coisas, aquilo que é mais democrático que existe no mundo é o tempo e a morte. A morte é dado o direito de você morrer uma vez só, fica tranquilo. É uma. E o tempo, ele tem o mesmo critério. Um minuto vai ter 60 segundos para essas pessoas que eu falei, assim como uma hora vai ter 60 minutos também para eles. Os dias do mês não vai mudar para o tipo de pessoa, e a questão é o que a gente está fazendo com o nosso tempo. Aqui as realidades que a gente cria, o Marco e Thaís, elas não têm a ver com o que acontece na vida dos outros. Elas têm a ver com aquilo que você vive. Então veja bem, o ser o melhor ou não ser o melhor não tem a ver com uma corrida com o outro, tem a ver com a minha versão. E as pessoas elas perdem a identidade porque elas trazem uma comparação para a vida delas. E se você trouxer comparação para a sua vida, você nunca vai viver a tua vida, sempre vai viver a vida de um terceiro. E quem vive a vida de um terceiro vive sem identidade. Tu desconfigura o teu DNA. Quando você entender assim, cara, dentro dessa condição, dentro de todas essas dificuldades que eu passei, eu acredito que eu posso melhorar a minha versão dessa forma, naquilo você vai ser um vencedor, naquilo você vai ser muito bom, naquilo você vai ser o melhor, porque aquilo tem a ver com a tua realidade. Então veja bem, se o cara não pode voar, ele precisa se perguntar se ele pode correr. Se ele não pode correr, ele precisa se questionar se ele pode caminhar. Se ele não pode caminhar, ele precisa dentro dele indagar se ele pode se arrastar. Agora ele não pode ficar parado. Exatamente. Ele não pode ficar parado. Constante movimento. A própria palavra comparação, para atuação. Quando tu te compara com o outro, tu não tá usando o mesmo parâmetro, porque a pessoa não teve a tua caminhada, não teve as tuas condições, então tu tem que te comparar contigo mesmo e ser melhor do que tu era ontem, mas não melhor do que ninguém. Isso vale para família, isso vale para relacionamento, isso vale para negócio. Você precisa ter olhos internos primeiro. É isso aí. Quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. Esse entendimento é o que nós precisamos levar para entender o que é um indivíduo dentro de um coletivo, dentro de uma sociedade. Isso vale, de novo, para uma vida familiar, não tem a ver o que os outros estão fazendo, mas tem a ver o que você quer para sua família, o que você quer para os seus filhos, o que você quer para o seu casamento. O mundo todo está se separando. Cara, aqui nós não vamos se separar. Eu não sei se é bonito, eu não sei se é bonito, eu não sei se é uma moda, eu não sei. Mas isso é lá fora. Os negócios, tu vê, as pessoas devem, é normal, a pessoa tem que aproveitar a vida e tal. Cara, nosso negócio é o seguinte, nós vamos fortalecer o negócio, nós vamos abrir mão de algumas coisas, mas nós vamos acordar de manhã sabendo que nós estamos honrando o compromisso, sabendo que nós estamos pensando no longo prazo, saber que isso aqui não é uma corrida de 100 metros, é uma grande maratona. E se eles querem ter um negócio por 1, 2, 3 anos, é problema deles, nós estamos montando um negócio para ele perpetuar. Isso é uma identidade. Legal. Tá entendendo? Isso é uma identidade e vai construir um legado. É uma coisa assim que a gente também, na questão do relacionamento, né, voltando um pouco na questão de trabalharmos junto, né, por exemplo, eu e a Thaís, nós somos casados desde 2010, né, 2011, desculpa, 2011, e a gente trabalha aqui desde 2012, ela um pouco antes, eu vim depois, né, e claro, a gente tem divergências, mas a gente sabe para onde a gente está indo. A gente sabe qual é o nosso propósito, onde a gente quer chegar.
né? Então, gera conflitos, mas comentou também na questão de separação. Para nós não é uma opção isso. Nós escolhemos estarmos juntos através da graça de Deus. Então, sei lá, é difícil às vezes falar alguma coisa sobre isso, mas tipo, para mim não faz parte. Não é uma opção. Não é uma opção. É que você pegar aqui, Marcos, você tem um percentual muito alto aí. 75%, 80% das empresas no nosso país são familiares. Sim. Ponto. É um irmão que trabalha com o irmão, é um pai, é um filho, é um casal, ok? Mas a questão, ela é que tipo de conversa e de acordo nós temos para trazer transparência para um diálogo e a gente entender que se nós estamos buscando algo que é maior do que nós, o que pode ser maior do que um casal, do que uma família num negócio, o resultado. Eu falei maior, não falei mais importante, tá? O que pode ser maior? O que pode ser maior é o resultado. Se nós entendemos que aqui nós temos que buscar o resultado, tem coisas que eu vou ter que abrir mão. Tem coisas que tu vai ter que dizer sim, tem coisas que tu vai ter que dizer não. Aqui tu não adianta achar que o Marco nesse momento ele tem que fazer aquilo porque tu quer que seja feito, ou o Marco pensar que a Thaís tem que fazer. Nós temos que fazer aquilo que é melhor pro negócio. É isso aí. Tá certo? E toda vez que isso não acontece, entra na empresa, na vida dos diretores, dos fundadores, na vida do casal, enfim, entra a vaidade. O que é a vaidade? Tem que ser do meu jeito, não importa se é melhor, não é. Tem que ser do meu jeito. Isso é vaidade. Para onde que ela leva? Ela leva as pessoas para a derrota. Quando tem maturidade no negócio, as pessoas sentam e dizem assim, ó, não é o meu jeito, não é a minha preferência, mas do jeito que tu tá explicando, daquilo que eu estou olhando é melhor. Uhum. E se é melhor e vai dar resultado, nós vamos fazer isso. Não importa que não é do meu jeito, porque no final do dia eu quero vencer. Perfeito. O empresário de verdade, ele quer vencer. Se as ideias de fazer esse podcast aqui não foi tua, não tem problema. Quem deu estava certo, pô. Não precisa ser minha. O jeito de fazer diferente aquele produto ou aquele serviço, eu não preciso aparecer. A gente participou 3 feiras nessa semana passada. E é natural que as pessoas tiram foto com você, queiram conversar com você, mas eu falei para as pessoas, gente, nós vier para a feira e bater a meta de vendas, e as pessoas estiverem felizes com a nossa marca, as pessoas estiverem querendo fazer negócio com nós e ninguém saber quem é o Mauro, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo, porque não tem a ver comigo, tem a ver com o propósito do negócio. É isso aí. Nós estamos aqui para colaborar com o negócio, nós estamos aqui para colaborar com esse projeto. Agora, quando eu faço isso, eu tiro a vaidade do negócio. E eu trago para o negócio algo chamado prioridade. E eu trago para o negócio algo chamado maturidade. E aí você começa a tirar aquilo que é vaidoso. O que é vaidoso? Tem pessoa que tem que dar sempre a última palavra. Negócio não funciona assim. Negócio funciona que tem pessoas que sabem mais do que nós naquilo que eles fazem. E tá tudo certo. Precisamos dessas pessoas que saibam perfeitamente. Mais do que eu sou rodeado de pessoas que sabem muito mais do que eu nisso, que elas foram chamadas para fazer. Agora, o que não é transferível, que eu não posso terceirizar? Eu não posso terceirizar a visão do negócio. Eu não posso terceirizar o manifesto do nosso negócio. Eu não posso terceirizar a estratégia, a execução da estratégia. Eu vou precisar das pessoas, mas eu não posso terceirizar, dizer para as pessoas para onde nós vamos. Eu não posso terceirizar algumas responsabilidades de mudança. Agora, eu preciso entender que tem ideias que vão ser melhores das pessoas que estão comigo do que se fossem minhas. Uhum. E isso faz toda a diferença para que a gente feche as portas para a vaidade. Uma empresa tem que fechar as portas para a vaidade. Perfeito. E ela precisa abrir as portas para aquilo que é produtivo. O que é produtivo? É o que traz resultado para o negócio. Essa é a grande diferença. O líder tem que ter uma vaidade só, Marco. Só uma, resultado. A vaidade do grande líder é o resultado. Não importa se eles vão dizer que a ideia foi dele, não importa que eles vão dizer que ele é o gênio do negócio, não importa. Um líder de verdade leva o time para a vitória. As pessoas que estão com nós não foram chamadas para gostar da gente, não foram chamadas para ser as pessoas mais, para a gente ser as pessoas mais simpáticas do mundo, não foram chamadas para isso. E eu nem quero que as pessoas que estejam comigo façam de mim o cara mais simpático do mundo, ou acreditem que eu sou a pessoa mais querida e mais legal de estar junto. Uhum. Não. Mas as pessoas que estão comigo precisam entender que eu tenho um compromisso com elas, que é vencer. E eu quero levar elas para vencer. E elas precisam vencer. Porque as pessoas vão lembrar disso.
O que de fato é vencer? É quando você propõe um objetivo e executa. Falávamos antes sobre retenção de talentos, sobre é aquela coisa, enquanto muitos choram, alguns vendem lenços, e mais ou Certo. menos assim. A gente não pode culpar o governo, culpar situações, culpar a enchente. Sim, tem momentos desafiadores, mas somos nós que criamos a nossa realidade. Então, em relação a isso, tá difícil com mão de obra. Tá, mas o que a tua empresa está fazendo para reter esses talentos? Eles sabem para onde a tua empresa está indo? Porque se o colaborador não tem a visão de para onde a tua empresa está indo, ele não vai ter um engajamento, ele não vai vestir a camisa efetivamente. E outra, através da tua empresa, os teus colaboradores estão conseguindo realizar os sonhos deles? Porque a gente sempre fala, nós queremos ser um canal de bênçãos para a vida dos nossos colaboradores também, que através do trabalho deles, eles também realizem os sonhos deles. Não é, a gente não quer crescer somente nós queremos crescer juntos. Trazer a equipe junto E pro a gente negócio. pega muito isso. Perfeito. Tem 2 tipos de pessoa que você não consegue mentir na vida. Isso é muito importante. Primeiro, pros filhos, ninguém mente pros filhos. Só tá na rua, é um cara incrível, legal, amigo de todo mundo, educado. Cara, o filho sabe se tu é um cara bruto, se tu é uma pessoa mal educada, se tu é uma pessoa extremamente desprezível ou não, assim como os filhos sabem se tu é uma pessoa de honra, uma pessoa boa. Você não consegue mentir pros filhos. E você não consegue mentir pra colaborador, pô. Tem 2 tipos de pessoa. Agora veja bem. O colaborador sabe quem é o líder dele. Ele sabe. Depende do cara fala ou não, ele sabe quem tu é. Como que você contribui na vida dessas pessoas? Porque no final do dia ele vai ter um poder de decisão, se ele quer continuar ou não contigo. E tá tudo certo. Agora, se ele não quer continuar contigo, Marco, por uma questão pessoal, de um novo desafio, ou por uma questão de ciclo, ou enfim, por qualquer outra questão de proposta, enfim, é um direito dele. Mas você não pode falhar naquilo que é teu compromisso. Você não pode falhar em 3 coisas. Você não pode falhar em cumprir com ele aquilo que você combinou. Você não pode falhar de mostrar pra ele uma visão. No mínimo, a tua visão tem que ser maior do que a dele, no mínimo. Porque se ele vai ter uma visão igual à tua, aquele emprego ele tem prazo de validade. Ele tá ali até encontrar outra pessoa. É isso aí. Porque ninguém permanece num lugar com alguém que diz que direciona, com alguém que diz que conduz, com alguém que diz que lidera, se ele não faz. Então você tem que ter uma visão maior do que a dele. E terceiro, você tem que criar meios para esse cara de fato se desenvolver. São meios. A gente estava num prédio, juntando os 2 prédios, tinha 1.500 metros quadrados, nós tinha 4 vasos sanitários, cara. Em 2022, para 85 pessoas. Não tem como. O cara vai ficar na fila, pô, do banheiro. O cara vai esperar na fila, o cara tá apertado, vai esperar na fila. Gente, olha só, no mínimo dos mínimos eu tenho que dar um banheiro pra esses caras aí e entender que o tempo que ele fica na fila é diferente de ter um lugar de 80 pessoas para 4 vasos sanitários. Que ponto que eu quero chegar? Você dizer pro cara, você não pode botar uma caixa no chão, mas você criou um modelo de prateleira onde tá demarcado, tá escrito, tá com o adesivo de que lá tem guarda-caixas. Não tem, ele vai botar no chão. São pequenas coisas que você tem que dar condições dentro do teu perfil. A gente falou, cara, nós precisamos de um prédio novo. Nós precisamos lá ter no mínimo 20 sanitários disponíveis, cara. 20 sanitários masculinos e 20 femininos. Agora nós podemos ter 250 pessoas trabalhando com nós. Que agora eu tenho 40 sanitários. Conseguiu entender? Agora pode dizer pro cara, não bota a caixa no chão. Eu tenho uma biga de uma prateleira toda etiquetada mostrando processo por processo. Você quer cobrar das pessoas algo, tu nunca tirou um tempo para desenhar um POP. O que é um POP, mano? Um procedimento operacional padrão. Eu quero que você faça desse jeito. Você entendeu? Entendi. Então explica para mim, ok, tá escrito, tá bom? Agora eu posso cobrar. Nós queremos cobrar coisas das pessoas que a gente não entrega para ela, a gente não entrega para elas. Quando você tem esse entendimento, você vai dormir tranquilo. Eu cumpro o que eu combinei. Lembra? Depois, eu tenho uma visão que é maior do que a do cara. E terceiro, eu dou condições para ele. Agora ele fica em paz se ele quer sair ou não. Tá tudo certo, eu não sou o melhor lugar do mundo.
Mas dentro da minha realidade, dentro do que eu posso fazer, eu criei o melhor lugar do mundo. E desse jeito as pessoas vão. Mas Mauro, sempre foi assim teu negócio? Não. Eu tinha vezes que eu dizia pra pessoa, pessoal, você tem que vir de preto e de azul, porque nem uniforme eu tenho pra dar. Tá, mas parei só um pouquinho. Eu não tenho pra dar uniforme pro pessoal, não, mas eu tô trocando de carro. Segura. Vamos rever. Tem que dar uma camisa gola polo pra esses caras e segura o carro, pô. Se quer ser empresário, você tem que estar disposto a pagar preço. Se quer ser empresário, você tem que estar disposto a fazer sacrifício. Se quer ser empresário, você tem que ser o último da fila. Quando você é o primeiro do risco. Você é o primeiro a assumir risco e o último da fila. Até hoje nós somos os últimos a receber todo mês. É cultural. Tu tem um baita num carro, você tem um baita num carro, todo mundo é de bicicleta no teu negócio, tá errado. As pessoas vão se ver, vão se falar, vão dizer assim, pô, lá, Thaís, ó, chegou de BMW, eu tenho uma Caloi. Você entende o que eu quero dizer pra ti? Cara, a pessoa no teu negócio tem que comprar apartamento. O que aconteceu? Eu tô comprando meu apartamento. Comprei meu terreno, agora eu vou construir, troquei de carro, é isso que tem que acontecer. A prosperidade, ela é compartilhada como? Através da verdade do teu negócio. Qual é a verdade do teu negócio? Nós somos canal de bênção. Vai todo mundo ser igual? Não, esquece essa história de ser igual. Não existe ser igual, ninguém é igual, pô. No meu negócio ninguém é igual e nem trato todo mundo igual. Agora eu tenho acordos, eu tenho regras, eu tenho procedimentos que valem para todos. É diferente. Você tá entendendo? É diferente. Eu tenho regras que eles valem para todos. Agora você não pode tratar todo mundo igual, pô. É. Quando você entende isso, as pessoas elas têm liberdade de crescer, de desenvolver. E você começa a criar conceitos. Uhum. Vamos lá, tratar todo mundo igual. Pô, eu vou ter que cumprimentar 250 pessoas todo dia de manhã. Eu não cumprimento 250 pessoas, eu não consigo. Eu não sei o nome de todo mundo. Como é que eu vou tratar todo mundo igual? Exatamente, eu não sei. Tem pessoas que olham, tudo bem, tá tudo bem, tá? Enquanto no almoço, enquanto no café. Eu não sei quem é. Mas quando eu tinha 10 pessoas, eu sabia quem era. Não consigo. Mas os líderes do setor desta pessoa, eles sabem. Ele tem que saber quem é. Aí que tá. Aí você tem acordos e regras que eles valem. Valem para todos. Mas você não pode tratar as pessoas iguais. Por exemplo, dentro dessa empresa aqui você tem que ter tanto tempo para a pessoa poder subir de cargo. Cara, se o cara é bom e eu enxergar que em 2 meses ele tá atropelando todo mundo, ele vai subir. Aí já entra na questão de reter talentos. Porque o negócio é meritocrático. É isso aí. Você tá conseguindo entender? Ele é meritocrático. Agora, o que eu não posso fazer? Eu não posso dizer que um pode comer arroz e feijão e o outro não pode. Então eu tenho disponibilidades iguais, mas não trato as pessoas iguais. Perfeito. Diferente. E a gente vai conceitualizando a empresa através de critérios. E as pessoas vão vendo que é de verdade. Logo não tem com quem eu me dou melhor, não tem porque é amigo, não tem porque é conhecido de infância. Uhum. Você tem critérios. Sim. Isso vai criando uma cultura nos próprios colaboradores. A melhor forma de a gente ver a cultura da empresa é através dos colaboradores. O que eles estão falando da tua Tudo empresa. certo. E eles sabem que, vou ter que esperar 2 anos para poder subir de cargo. Não, peraí. Se eu mostrar trabalho e mostrar que eu sou capaz, em 2 meses eu posso fazer isso. Então, isso motiva as pessoas a dar o seu melhor, a saber. E como tu disse, como realmente as coisas acontecem, eles pensam, cara, não importa se ele tá há 2 anos, eu tô aqui há 2 meses. Se eu me dedicar, eu vou crescer mais rápido do que aquela outra pessoa. Não precisa ficar se comparando. Ali tu quebra a questão da comparação também, né? É isso aí. Os 3 grandes grupos de influência que existem no mundo são os mais próximos, os mais poderosos e a maioria. Então veja bem, os mais próximos. Se você viajar agora para a Itália e trouxer uma criança para cá, daqui 5 anos eu vou voltar aqui, essa criança é normalmente um brasileiro. Ele vai falar com o nosso sotaque do Rio Grande do Sul, ele vai dizer bah, beleza? Por quê? Porque são os mais próximos. Sempre são os mais próximos, você vai se moldando a eles. Isso vale para uma família com filhos adotivos. A criança é muito parecida com os pais. Por quê? Porque são os mais próximos. O segundo grupo é o grupo dos mais poderosos, ou seja, aqueles que têm autoridade. Imagina, você faz aqui um seminário para falar de segurança nacional. Você traz o Mauro para falar de segurança nacional e traz um general reformado
do Exército Brasileiro, pra quem que as pessoas vão dar ouvido? Pro general. Pois exatamente. Ele tem mais poder, porque poder tem a ver com autoridade. Vai fazer um seminário de finanças. Aí você traz o Mauro e uma outra pessoa que, cara, a vida toda, todo mundo sabe que ele nunca trabalhou, sempre foi desempregado, morou com os pais. Qual a palestra que as pessoas vão gostar mais e vão dar mais ouvidos? Pra minha palestra. Então, esse grupo, ele tem a ver com autoridade. Então, o terceiro grupo, que é o grupo da maioria. Então, recentemente foi feita uma pesquisa onde eles colocaram um elevador com capacidade, Thaís, para 12 pessoas. Normalmente você entra no elevador e você se vira para a porta do elevador. É normal, é isso, tá? É um comportamento. Eles pegaram artistas, obviamente, e disseram, ó, vocês vão entrar, mas vocês vão se virar com as costas para a porta. E foram descendo andar por andar. E as pessoas que entravam no elevador olhavam as pessoas viradas para a porta do elevador sem espelho. Eles apertavam no andar que eles queriam ir, eles continuavam junto com aquelas pessoas viradas com as costas para a porta do elevador. Todas elas, 100%, se viraram, porque ela era a 12ª pessoa e tinha 11 virado para lá. Aí, não contente, eles pegaram numa universidade nos Estados Unidos, que o modelo de universidade lá, a sala de aula é como se fosse um sistema de arena, né? Uma espécie de coliseu. Então, é um modelo de auditório onde os bancos eles são um acima do outro, né? E aí eles combinaram com o pessoal, ó, a gente segurou um aluno lá na frente, estão fazendo uma pergunta para ele lá, para segurar ele lá. E eu sou professor, a gente precisa fazer uma experiência, eu vou levantar uma placa verde. E eu vou perguntar pra vocês qual a cor da placa, e todo mundo vai dizer que é vermelho, eu vou pedir um por um, tá? E vocês vão ficar sério, ninguém vai rir, nada, beleza, tá. Liberaram o cara, o professor falou, hoje eu quero falar pra vocês sobre comportamento social, tal. Mas pra isso eu preciso começar aqui entendendo alguns conceitos. Então, eu preciso entender rapidamente, pessoal, qual que é essa cor aqui, que cor é essa placa aqui, né? E o cara que chegou atrasado, chegou todo envergonhado, foi pra um canto e sentou, e o cara levantou a mão, é vermelho, professor! Só que a placa era verde. E o cara que tava arrumando a mochila olhou pra todo mundo sério, e ele balançou o ombro. E você, qual cor dessa placa aqui? O cara falou, essa placa é vermelha, professor. E o cara que chegou atrasado, a câmera grudou nele, ele começou a olhar, e ele começou a olhar para as pessoas, começou a sorrir, né? Como assim, vermelho e tal? Aí, terceiro, quarto, na 7ª pessoa, falou que era vermelho e falou sério. Aí o 8º, o professor, e você que chegou atrasado? Qual a cor da placa? Ele olhou para todo mundo, olhou pro professor e falou, vermelho? É o grupo da maioria. Se a gente entender essa regra e nós trouxer para dentro dos nossos negócios, você nunca vai ter um grupo 100% dentro de um negócio. Isso vale para tudo, isso vale para a família, vale para tudo, porque as pessoas são diferentes. Mas se você tiver a maioria com caráter, com compromisso, casado com a tua cultura, naturalmente elas vão expelir aqueles que são contra a cultura. Eles naturalmente vão pedir para sair, porque sempre a maioria do grupo vai influenciar. Mas se você tiver eles como minoria, vai ser ao contrário. Eles vão sair porque eles entendem que aquele lugar não é para eles, porque a maioria naquele lugar são pessoas contrárias a eles. Então isso é muito importante. Se a gente tiver a maioria do nosso lado no sentido de compatibilidade de cultura, não te preocupa, naturalmente quem não é vai expelir. Eu me lembro que teve um ano que um menino pediu demissão na empresa, e estou falando para ti 2021. Nós tinha, não sei se nós tinha 30 colaboradores, 4 anos atrás, não sei se nós tinha 30 colaboradores em 2020. Não, perdão. Nós tinha 50 colaboradores. E aí ele passou no RH, pediu as contas e pediu se podia falar comigo, e eu disse que sim. Ele falou, cara, tô saindo, tá, mas só pra tu saber, ó. Cara, eu tô aqui há 1 ano e meio nessa empresa, eu nunca tive nenhum feriado, porque lá a gente compensa, né? Trabalha e compensa. A legislação permite, tudo certo. Existem alguns que não tem como, né? Não. Por exemplo, agora o feriado santo, mas tem alguns que você pode, desde que você compense depois, né? E ele disse, cara, tô saindo porque eu não consigo ir participar de almoço da minha família, não consigo passear, porque toda vez a empresa trabalha no feriado. Eu falei pra ele, você tá certo, cara. E posso dizer uma coisa pra ti, tu ia trabalhar 10 anos comigo, tu ia ficar 10 anos sem ter feriado, porque eu amo trabalhar no feriado. Eu falei pra ele, eu amo. Amo pagar e amo compensar. Eu amo trabalhar no nosso feriado. E você tá certo mesmo. E tá tudo certo. Não tem errado aqui.
Isso aí. Pegou? É cultura. É cultura. É cultural. Se você tem um amparo legal, se você está fazendo tudo certo, fique tranquilo. Trabalhe na sua cultura. Perfeito. Nossa. Perfeito. É exatamente isso que a gente pensa, porque, como tu disse, os iguais que estão na mesma sintonia, na mesma visão de crescimento que tu, vão estar junto contigo, trabalhando para esse crescimento. Os que não têm essa visão, não adianta dar mão Cedo ou de tarde, faca. acabam saindo. Vai sair. É uma seleção natural das pessoas que tu precisam estar contigo, porque tu precisa sim ter pessoas muito boas. Conforme a empresa vai crescendo, a empresa começa ali pequenininha, ninguém começa grande. Então, o que eu mais acho, eu conheço a tua história, uma boa parte dela, admiro muito a tua história, e o que eu mais admiro é que tu não perdeu a tua essência. Por mais que a empresa hoje esteja num patamar muito maior do que lá no início, a tua essência segue a mesma. A tua visão de crescimento sempre foi essa. Por mais que tu não estivesse aonde tu querias chegar, mas a tua visão já estava lá. É isso. Eu tava falando pro pessoal na feira agora, Marco, que semana passada foi uma feira incrível. Eu contei pra eles que a primeira participação que eu tive nessa feira, nós tava num stand de 6 metros quadrados. Só que nessa feira nós fomos com um stand de 500 metros quadrados. Foi o maior stand da feira disparado. A gente pegou um quarteirão. Bah. Eu falei, pessoal, sabe o que aconteceu, pessoal, naquele ano? O stand era pequeno, mas a minha cabeça era grande. Nós podemos ser pessoas grandes em espaço pequeno, com um produto pequeno, numa região pequena. Mas não tem problema. Porque aquilo é transitório. Mas se dentro de você tem uma pessoa grande, o que é uma pessoa grande? Alguém que tem um grande pensamento, tem uma grande visão, entende princípios do tempo, princípio de semeadura, princípio de sacrifício. E quando você tem essa grandeza dentro de você, mais cedo ou mais tarde ela vai se manifestar através dos teus resultados. Então não importa. Quando os caras do Airbnb olharam e disseram, cara, nós temos aqui um quarto para alugar. E o cara disse, meu, nós vamos pegar um saco de dormir, esse é o nosso quarto, a gente não tem dinheiro, a gente aluga esse apartamento. Tá tendo um evento na cidade e a gente viu que as pessoas estão sem lugar para ficar. Vamos nós aqui abrir o nosso apartamento que a gente aluga e vamos locar 2 quartos. E vamos pagar o aluguel que nós estamos com o aluguel atrasado. Isso aí. Quando esse cara fez isso e ele viu que dava certo, ele falou, cara, quantos lugares existem aqui na nossa cidade que não tem todos os cômodos ocupados? E que a pessoa pode, 1, se monetizar com isso, 2, ajudar alguém, 3, colaborar com o crescimento econômico do lugar, porque quanto mais gente vindo pra cá, esse cara vai comer num restaurante, esse cara, tá entendendo? Ele vai consumir, vai comprar no shopping, enfim. Uhum. Quando aquilo ele foi desenvolvido, sempre a mentalidade e a visão vão ser maiores que a tua realidade. É isso que as pessoas têm que entender. O dia que a tua estrutura, a tua realidade for maior do que a tua visão, você é um homem pequeno dentro de um grande projeto. E o que vai acontecer? O projeto vai diminuir. Não porque ele não tem potencial, mas porque ele possui pessoas pequenas. O que é uma pessoa pequena? Mentalidade pequena. É isso aí. O que é uma pessoa pobre ou pessoa rica? Não é o dinheiro, é mentalidade rica ou mentalidade pobre. E quando as pessoas têm esse entendimento, Thaís, elas começam a perceber que as realidades nossas não significam nada perto de projetos que nós podemos construir. Então logo o deserto é um lugar de passagem, não de moradia. Uhum. Eu vou passar por esse deserto, mas tem uma terra prometida me esperando. Exatamente. Tem uma bênção me esperando. Tem uma vitória me aguardando. Tem água em abundância. Tem semente em abundância. E quando você entende o poder da recompensa, você não vai ter problema em pagar o preço do sacrifício.
Porque quem sabe o que carrega não tem medo para onde vai. Isso é muito importante. O problema das pessoas que param no meio do caminho, o problema das pessoas que se questionam, o problema das pessoas que desistem, o problema das pessoas que mudam de direção, não está claro para elas o que está aguardando elas. Quem não suporta o processo não vive o propósito. Não vive o propósito. E falando em fé, a fé é justamente isso, é tu acreditar naquilo que tu não vê, mas que tu tem plena consciência que está lá. E a gente falando um pouco de fé, tu és um homem que acredita em Deus, que tem base forte e com princípios. Isso sempre esteve com vocês, com a tua família, com a tua esposa? Ou foi alguma ocasião? Porque ou tu vai por amor ou pela dor procurar Deus. Por uma das opções, normalmente, né? Ou tu vai no amor ou tu vai na dor. Tu vai porque, eu sou grata a isso e eu sei que foi através Deus me capacitou para isso. Ou tu tem alguma doença, algum episódio na família que tu acaba procurando a Deus. Isso sempre foi presente na tua vida ou foi por algum episódio que fez com que tu virasse a chave e pensasse, não, tem algo maior que eu acredito, que eu sei que está me direcionando? Eu sou um privilegiado, Marco e Thaís, porque eu nasci num lar com pai e com mãe. Essa é a diferença. Eu fui criado com um pai de verdade e com uma mãe de verdade. Duas pessoas extremamente inteligentes emocionalmente dentro da realidade deles. Duas pessoas com uma mentalidade muito grande de mudança, de transformação. Duas pessoas com senso de responsabilidade. Que sempre trouxeram para mim, para minha irmã do meio e depois para minha irmã mais nova, que veio quando eu já tinha 11 anos, né? Então para mim e para minhas irmãs, sempre trouxeram esse entendimento de que tem oportunidade na vida. E tu não precisa ser o que tu é hoje, tu pode ser melhor. Meus pais sempre se preocuparam em ir para uma casa melhor. Tirar nós de um ambiente que era um ambiente tóxico e para um ambiente melhor, dentro da realidade. Os meus pais sempre procuraram ter um momento com a gente em família, que fosse para passear na Praça da Matriz em Lajeado comer um cachorro quente. Eles sempre procuraram ter um momento à mesa com nós. Então eles sempre procuraram ensinar em todo o tempo. Tá vendo aquilo lá, aquilo você não precisa fazer, viu? Eu me lembro da minha mãe conversar assuntos comigo de vício, de droga. Eu tinha 10 anos, 11 anos de idade. Ela já falava, alguém te ofereceu uma bituca de cigarro? Não pega. Tu não é obrigado a pegar, tu não é todo mundo. Alguém te ofereceu um cigarro de maconha. Todas essas coisas, né? Que eu me lembro que era cedo, mas ela já falava, ela já tinha essa conversa comigo. E meu pai sempre foi o cara do exemplo, sempre foi o cara de trabalhar muito, né? Trabalhar muito. Eu fui um cara que eu me criei, nunca ninguém bateu na porta da minha casa para cobrar uma dívida. Sempre foram pessoas com muito exemplo de retidão, de caráter. E isso colaborou no ano de 1998, quando o meu pai foi o protagonista da nossa família em conhecer a palavra de Deus. Ele foi o profeta que Deus usou. Então ele foi evangelizado. Ele estava em Novo Horizontino, em Tucunduva, naquela região. Ele atendeu um cliente e a cliente falou para ele assim, eu preciso que você vá na minha casa hoje à noite, porque eu só fecho o negócio com meu esposo junto, mas ele chega só depois das 18 horas. Pô, pro vendedor, cara, tu sobe o cume da montanha, se atira no rio, tu vai onde for pra tu fazer uma venda. E ele, não, mas eu tô lá, que hora que tem que estar lá, 6. Eu tenho interesse de fazer negócio, mas meu esposo tem que estar junto, porque quem vai assinar o cheque é ele. Então eu tenho que conversar com ele. Ele trabalha em outro lugar durante o dia e a gente faz os negócios juntos. E o pai chegou lá. O senhor que tava lá, que recebeu ele, muito sábio, falou, tu aceita tomar um café com a gente? E de novo, ele vendedor, claro que eu aceito, pô. Aceitou, e o cara falou pra ele de Jesus naquele dia. Falou da palavra, falou do amor do Senhor na vida dele, falou do perdão, falou do propósito de Deus de salvação. E meu pai naquele dia foi tocado pelo Espírito Santo. Fez a venda como bom vendedor. Assinou o contrato, mas voltou com aquilo e voltou pra casa e começou algo dentro dele incomodar pra ele procurar um lugar pra ele congregar, porque o irmão que tinha pregado pra ele era de muito longe. Sim. E veio pra cá e o irmão falou pra ele, quando chegar na tua cidade, procura um lugar pra cortar o cabelo. E meu pai tava com aquilo incomodando. Procura um lugar pra cortar o cabelo. Procura um lugar pra você congregar. E meu pai vai num lugar cortar o cabelo. Chegando no lugar pra cortar o cabelo, o barbeiro que tá cortando o cabelo dele começa a falar de Jesus. Dele, não é possível.
Alguma coisa tá acontecendo. E o cara convida ele pra ir no culto. Ele fala pro cara, cara, eu aceitei Jesus nesses dias. Voltei pra cá, o irmão falou pra mim, procura um lugar pra você congregar. E eu tô aqui, tô incomodado. E eu venho cortar o cabelo contigo e tu me fala de Jesus, me convida pro culto. Vê se isso não é resposta. Eu vou no culto contigo. E meu pai começa no culto sozinho. Foi a primeira vez. Na segunda começou a levar a família. E nós conhecemos a palavra em 1998. Em abril de 1998 a gente começa a frequentar. Eu tava com 13 anos. Com 13 anos tu já é um adolescente. Mas de novo, eu via que aquilo era de verdade porque meus pais nunca fizeram nada na nossa família que não fosse com extrema responsabilidade. Meus pais nunca entraram em oba-oba, então eu sabia que as decisões que eles tomavam eram muito sérias para nossa casa. Em tudo. Quando eles diziam, nós vamos comprar esse carro, eu sabia que era sério. Quando eles diziam, esse ano, pessoal, nós estamos se preparando, nós estamos guardando dinheirinho, nós vamos pra praia em janeiro, viu? Eu podia ficar tranquilo que nós ia pra praia em janeiro. Não era um casal de chegar em cima da hora e iludir os filhos. Não, eles sempre são até hoje muita palavra. Quando minha mãe dizia que ia me comprar um tênis no Natal, eu sabia que eu ia ganhar um tênis no Natal. Vocês estão entendendo? Então, assim, a gente era muito convicto na nossa casa da palavra que eles tinham. E eles chegaram, conversaram com nós, a partir de hoje nós vamos servir ao Senhor. E a gente quer que a família vá junto. E cara, isso deve ser bom pra gente. Mesmo adolescente. Porque tu tinha segurança. Eu sempre tive muita segurança neles. Até hoje, pra vocês poderem entender, o nosso modelo de negócio, meus pais, então, hoje continuam como sócios, mas dentro de uma estrutura de conselho. E aí não participam da operação, mas são sócios do negócio, mas participam da parte de conselho, participam de uma parte muito estratégica de governança. E tudo que tem a ver com governança, tudo que tem a ver com conselho, tudo que tem a ver que é da parte da propriedade, a gente sempre pede conselho para eles. E sempre são conselhos muito bons, porque são conselhos baseados em simplicidade, verdade e oração. Então sempre eles estão orando, eu chego lá, volta e meia, esse tempo minha mãe diz, aquilo que a gente pode fazer, ela sempre diz pra mim, eu digo, mãe, o que vocês estão fazendo hoje é tão importante, porque quando a gente fala de um conselho, eu preciso de uma palavra de Deus. Eu não preciso mais palavra da operação, a palavra da operação eu conheço. Conheço a operação, eu conheço o mercado como poucos. Mas o conselho é uma coisa que a gente precisa estar conectado com Deus. Porque o que vem do conselho vai mudar a história das famílias. Vai mudar a história daqueles que nós estamos hoje conectados e que nós estamos impactando. Que daí não é 250 pessoas. Esses são os colaboradores indiretos. Se eu pegar as famílias deles vezes 4, são 1.000 pessoas, uma média. E se eu pegar os colaboradores indiretos, que são prestadores de serviço, sistemistas e distribuidores, nós vamos a 5.000 indiretos. Então sempre naquele modelo deles eles trouxeram segurança pra gente. Então eu comecei a conhecer o Senhor e tive muito claro na minha vida que era o que eu precisava seguir, que era uma vida com Deus, uma vida séria com o Senhor. E aprendi desde novo algumas renúncias que a gente optou por fazer. Só que a vida com Deus, ela não vem pronta e você não tem prazo para ela ficar pronta. Você entra e é uma constante construção. Porque o nosso Deus é um Deus que ele é tão criativo, ele é tão maravilhoso e ele é um Deus que traz conceitos de eternidade que é de glória em glória que ele vai transformando, ele vai nos mudando. Tem coisas que lá atrás a gente não entendia que ele vai explicando hoje. Deus, ele é um oleiro que vai trabalhando esse vaso, mas o vaso nunca está pronto. Nós estamos em constante transformação, nós estamos em constante construção. E quando tu entende, Marcos, isso aqui, essa construção, você está no Senhor todos os dias sendo trabalhado, sendo moldado, aprendendo, sendo perdoado, perdoando. E essa vida com Deus, ela é um chamado para uma corrida que não tem fim. Mas ela não é, de novo, ela não é uma corrida de 100 metros. Ela é uma maratona. Eu percebo assim nessa tua história ali, eu tava refletindo agora na questão da minha a minha vida com Deus, né? Porque antes de eu conhecer a Thaís e tal, eu tinha uma vida muito louca, assim, né? E em alguns momentos eu pedia a Deus, né? Deus, traz uma pessoa para mim que vá me alinhar na vida, né? Porque eu sozinho não conseguia sair da onde eu tava, porque era festa e farra todo dia, né? E um dia essa bela pessoa apareceu na minha vida, né?
Então, desde ali eu sempre falava pra Thaís, tipo, eu acredito que foi Deus que trouxe ela, né? Eu não era convertido na época, né? Mas eu tinha muita fé nisso aí. E aí, então, a gente se conheceu, começamos a namorar e tal, e um dia eu disse pra ela, acho que fazia 2, 3 meses de namoro, eu 2 disse, ó, meses. daqui a 2 anos nós vamos casar, Opa! né? Eu quase corri. Ela quase fugiu. Eu pensei, como assim? Como Isso aí. assim? E aí, e realmente, em 2011 nós casamos, né? Namoramos de finalzinho de 2008 até 2011, mais ou menos em junho, julho ali, o que eu pedi ela em casamento em 2011 e outubro, então nós oficializamos o Que casamento. É. E aí, claro, nesse meio tempo eu me converti, ela se converteu, então a gente teve uma caminhada com Deus, né? E aí houve um tempo que a gente se afastou um pouco na questão dos nossos filhos, estava um pouco mais complicado a gente fazer isso aí tudo, então a gente acabou se afastando um pouco, mas não se desligando da vida com Deus. E então, aí voltamos aí para Lagoinha, então hoje a gente está indo lá, frequentando. E eu sempre quis fazer o Legendários. Não sei se você conhece esse movimento. Conheço. Né? E em janeiro deste ano eu consegui fazer. Ali eu sinto dentro de mim que a minha vida mudou ali, né? Porque tudo que eu tive no passado de ruim, né, que não agregou, até na questão de amizades, as pessoas com quem eu convivia, né, eu deixei lá quando eu subi a montanha. A questão também da relação com a família, né, principalmente com meus filhos. Com a Thaís eu não tenho esse problema, mas com os meus filhos eu procurei deixar lá. E isso é uma coisa assim que me tocou muito, né? E ali eu vi a proximidade que eu tive com Deus. Foi naquele momento, né? Então, e desde ali, dia após dia, eu vi que a minha vida está diferente. E eu posso dizer assim que realmente Deus existe, cara. Isso eu posso dizer. Sabe, irmão, que é muito importante porque a gente vai estar aqui com pessoas, elas vão estar acompanhando esse material, né? E são sementes. São sementes poderosas que nós estamos falando aqui. Porque a vida com Deus, ela tem uma premissa que é de transformação. Nota que as pessoas que em algum momento passavam por Jesus, elas não tornavam a ser iguais. A vida com Deus ela tem uma premissa de transformação. Ele fala do império das trevas e depois ele fala do reino de luz. Ele fala de conversão, que nada mais é do que mudar o caminho. Ele fala de um fardo pesado e depois um fardo leve. Isso aí. Ele fala que vocês estavam mortos em vossos próprios delitos, mas agora vocês receberam vida. Ele diz que antes tu não era povo, mas agora tu é sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade escolhida de Deus. Antes tu não era povo, mas agora tu é povo de Deus. Ele diz que antes tu não tinha um nome, mas agora tu tem um nome. Ele diz que antes tu pode não ter tido um pai, mas quando tu conhece ele, o espírito da orfandade é vencido e você recebe o espírito da adoção e você chama Abba Pai. E agora você tem relação com o pai. Você tem um relacionamento com esse pai. Mas esse pai, ele quer morar em você. E esse pai, ele quer conviver com você. E esse pai quer cuidar de você. Quando você não permite isso, você crê em Deus, mas você não tem relacionamento com Deus. E são duas coisas diferentes que as pessoas, eu creio em Deus, eu acredito em Deus, tá tudo certo. Mas você não tem relacionamento com Deus.
E o relacionamento com Deus é quando tu tem uma entrega. Isso aí. Só que essa entrega, ela passa por uma consciência. Olha que coisa forte. Ninguém, se não tiver consciência, consegue se entregar para Deus. Se a pessoa não tiver consciência de entrega, de sacrifício, eis que não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne, agora eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu já estou crucificado com Cristo. Se tu não tem essa consciência, você não vai conseguir se entregar. Porque você vai achar que tu é autossuficiente, tu vai achar que as ideias são tuas, tu vai achar que tu pode resolver, tu vai achar que isso é uma besteira, tu vai achar que pô, tô indo lá dando dinheiro pro pastor, tu vai achar que tá tudo certo porque você não teve a consciência. Esse é o primeiro estágio. Mas quando você tem a consciência, você vai dizer o seguinte: Senhor, eu não sou nada. Quem me trouxe até aqui foi o Senhor. Quem perdoa os meus pecados é o Senhor. Quem me dá vitória é o Senhor. Quem me livra de todo mal é o Senhor. Quem me dá ideias são o Senhor. Quem me livra das pessoas erradas são o Senhor. Quem me aproxima das pessoas certas são o Senhor. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Nesse momento eu vou tendo consciência. E conforme eu vou tendo consciência, eu vou partindo para o segundo estágio, que é o estágio do entendimento. Que as pessoas podem me falar o que elas quiserem, Thaís. Mas o meu entendimento não é esse. O meu entendimento é de um Deus Pai. O meu entendimento é que eu vou ter livramento. O meu entendimento é que se 1000 cair ao meu lado, 10.000 cair à minha direita, eu não vou ser atingido. O meu entendimento é que se um gigante se levantar, ele vai cair. O meu entendimento é que se as muralhas estiverem na minha frente, elas serão derrubadas. Estão conseguindo entender aqui? Sim. Só que para mim ter esse entendimento bíblico, eu tenho que ter a consciência. E quando eu venço a etapa da consciência, por isso que na Bíblia a gente tem que declarar. Por isso que Romanos fala do culto racional. Não pode ser na emoção, alguém me falou, eu tô indo porque eu gosto do Marcos, o Marcos é legal, o Marcos me pega em casa, o Marcos faz uma janta pra mim depois, o Marcos me dá presente, o Marcos é meu amigo, pô, o Marcos me levou pro evento, o Marcos cuida das minhas filhas, e o dia que o Marcos não fizer mais isso? Essa igreja tá com problema, as pessoas não amam mais. Ninguém mais vem aqui em casa, ninguém me liga, ninguém me manda WhatsApp. Não, mas eu não tive uma conversão porque eu não tive consciência. Eu misturei vida social, eu misturei amizade, eu misturei várias coisas com vida com Deus. Eu não tive consciência de que eu preciso de Deus. Se o jogo do final da Copa do Mundo for agora no horário do culto, eu não vou no culto. Se a música que não é tocada lá, eu não gosto mais, viu? O pastor, dependendo que vai pregar hoje, pra mim não serve. Olha lá, falando em dízimo de novo, ó. Eu não entendi. Eu não entendi porque eu não tive consciência. E é ali que as pessoas, de fato, elas abortam a fé. Mas se você tiver consciência e você entender, tu vai ver o terceiro estágio. Esse é o estágio da cultura do reino. Você vai começar a ter o comportamento do reino. Como que é o nome da programação de domingo à noite que a gente chama? Como é que é o nome? Estão indo pro? Culto. Da onde é que vem essa palavra? Cultivo. Cultura. Estou indo cultuar a Deus porque agora já faz parte da minha vida, faz parte da minha prática, faz parte do meu comportamento. Eu começo a viver cultura. Tá repreendido o nome de Jesus, tá amarrado. Vai dar, vocês viram que esse ano vai ser ruim? Não vai ser não, o nome de Jesus vai ser bom. Fulano, o médico diagnosticou doença, não é nada, não é, o nome de Jesus não é mais doença. Pai, essa criança aí, né? Que criança aloprada, tá repreendida, essa criança é uma bênção. Tu começa a ver a cultura do reino. É isso aí. Vocês estão entendendo? E isso foi... Você conseguiu entender? E isso, então, eu falei de consciência, eu fui pro estágio do entendimento, agora eu tô no estágio da cultura do reino. Ninguém mais me tira daqui, irmão. O teu escritório foi pra China agora. Tanto faz. Tu é de Deus. Tu não vai voltar de lá desconvertido. É isso aí. Tu vive cultura. Sabe que isso é uma coisa assim que eu entendi lá, né? Essa questão de cultura, do culto, de a gente realmente se entregar a Deus. Foi lá que eu entendi. Hoje, todo movimento que eu faço, né, é pensando em Deus também, que Ele está me dando estas oportunidades. Deus está vindo comigo, está me guiando. É porque eu tenho um propósito e Ele está vindo junto comigo.
porque ele está me dando forças para isso. Foi lá que eu entendi isso. Na questão, comentou ali a questão do dízimo também, alguns acham que isso é uma barreira, né? Quando alguém vem falar de dízimo. Eu acho que, acho não, mas a gente já conversou sobre isso na questão do pastor também, que, eu não gosto da pregação daquele pastor, mas a gente deve pegar a mensagem, não é a pessoa, a gente não tá lá pela pessoa. A questão do dízimo, cara, hoje eu vejo que é importante. Ofertar é importante. Não é que ele não, se a gente ofertar, não, ele não vai trazer bênçãos sem medidas, na questão do dízimo também, né? Então, eu vejo dessa forma isso aí. Isso é o estágio do entendimento, Marcos. Isso vale para tudo. Quem não fez o primeiro estágio, que é da consciência, vai ter um segundo estágio problemático do entendimento. Porque ele ainda não está consciente. Na cabeça dele, ele está dizendo que ele está perdendo, não ganhando. Porque ele não está consciente que aquilo dá para receber. Logo, ele não tem entendimento. A gente nunca consegue... Esse é só um exemplo que nós poderíamos aqui dar. Sim, vários, a gente nunca vai conseguir dar mais do que a gente recebe. E isso eu ouvi num podcast do Júnior Hosthall. E isso é muito verdadeiro. Porque quando tu realmente faz o bem volta. E isso é uma coisa que sempre foi muito natural para mim. Sempre, desde sempre. Meus pais não são religiosos, nunca foram de frequentar igrejas, mas eu sempre fui uma pessoa que sempre acreditou muito em Deus, sempre fui muito sensível para isso. Então eu sempre tive muita tranquilidade na minha vida em relação a tudo, porque eu sempre acreditei que já tinha algo preparado para mim em todos os aspectos da minha vida. Então eu sempre tive muita tranquilidade. E eu só vinha entender isso quando eu comecei a perceber que todas as pessoas que eu admirava, elas eram pessoas que tinham esse mesmo entendimento, que tinham entendimento de Deus. Eu participei de uma mentoria com o Mário Magalhães. E meu amigo, Mário. Pô. Eu achei ele demais, assim. Porque ele disse, eu não tenho dúvida. Pode continuar. Eu não tenho dúvida, porque todas as meus direcionamentos, eles estão baseados em Deus. Então eu não preciso me preocupar se eu vou ganhar ou vou perder. Eu só me preocupo se eu vou ganhar muito ou extraordinariamente muito. Vou mandar uma fotinha pra ele lá. Ele esteve aqui em Teutônia, da Maria Lúcia Gribler. Ele estava aqui, aí a gente teve depois um segundo momento onde ele falou dos negócios dele. Foi muito lindo. E eu pude assim, entender que todas as pessoas, o Flávio, o Caio, fiz mentoria com o Flávio, o Caio e o Joel, todos eles têm essa mentalidade, essa clareza, e eram pessoas que eu admirava demais, e eu pensava, mas por quê? Mas por quê? E eu comecei a ver que todos tinham a mesma mentalidade e a tranquilidade de que Deus estava direcionando coisas, o caminho. É isso. E é muito bom tu ter essa tranquilidade, porque eu nunca me preocupei como seria o meu futuro. Eu sempre soube que ele ia ser extraordinário. Hoje, eu ainda não estou aonde eu quero chegar, mas tem uma frase na nossa cozinha aqui: aproveitar a caminhada. Fazer o que se ama e aproveitar o caminho. E eu acredito muito em aproveitar o caminho. Eu sou feliz com o que eu tenho, não que eu não queira mais. Mas eu sou muito feliz e grata por tudo que eu tenho. E isso só faz com que venha mais, entende? Porque eu sou muito grata ao que eu tenho. Muito bom. Jornada. Você precisa viver a jornada. O único tempo da nossa vida que de fato existe é o presente. Se nós falar do amanhã, ele nunca vai chegar, porque quando chegar amanhã vai ser hoje. Então essa jornada ela é muito importante a gente entender ela, que ela nunca vai estar 100% com a nossa idealização. Mas a gente precisa viver a jornada. Viver a jornada é conviver com imprevistos, com desafios, com problemas, com desavença, com lutas, com alegrias. Entender o ciclo, entender os tempos que eles não voltam. E quando você vai fazendo isso, você vai honrando a tua jornada, que são as sementes para o teu amanhã.
E quando você estiver vivendo o amanhã, que vai ser o hoje novamente, você vai notar lá que tem caminhos que começaram a ser pavimentados e você não vai entender porque que aqueles caminhos já existem. Que na verdade você começou a pavimentar esse caminho antes, você começou a trabalhar esse caminho antes, que foram as sementes que você liberou. E a vida da gente ela é regida por semente e colheita. Se você não está gostando da colheita que você tem hoje, presta atenção na semente que você lançou ontem. Mas tem uma coisa importante. Hoje é a provocação da colheita do teu futuro. Então, o que eu estiver fazendo hoje pode não refletir hoje, mas vai refletir no meu futuro. Então, esse entendimento de semeadura e colheita, o entendimento de jornada, ele é muito importante para que nós possamos pensar no futuro, mas nós temos que executar e fazer hoje. Isso é extremamente importante, porque senão a pessoa ela vive desconexa. Ela está desconectada com o que está de fato acontecendo. Isso aí. Esse é o grande ponto de inflexão que nós devemos ter. Eu faço coisas para provocar e refletir o meu futuro, mas ao mesmo tempo eu trago uma visão de futuro para viver hoje. Ou seja, o meu futuro é provocado hoje. Porque eu visualizo ele e trago ele para o meu tempo. Por que eu vou ser feliz daqui 2 anos se eu posso ser hoje? Exatamente. Talvez amanhã nem chegue. Isso. Essa provocação ela vai chegando nesses pontos. E você vai começar a trazer isso para todas as áreas da tua vida. Quer ver um exemplo? Você conhece aquela pessoa que ela é muito boa de dizer o que os outros têm que fazer no negócio deles? Porque se fosse você, eu fazia isso, fazia aquilo. Se você só virar um pouco a mesa e dizer, amigo, faz a mesma coisa, mas faz o seguinte que agora tu tá falando pro teu negócio. Ele se perde. Ele é muito bom para falar do negócio dos outros. Ele tem que fazer no dele, pô. Ele tem que falar do dele. Ele quer te dar conselho de como tem que fazer com as outras pessoas. Fala como se fosse para as tuas pessoas. Por quê? Porque ele não tem uma visão do hoje como um todo. E ele tá sempre assim, ó. Ano que vem, ano de eleição, vocês vão ver como vai mudar. Tem muita coisa que vai desenrolar. Não, só um pouquinho, amigo. Nós estamos em abril de 2025. Você encontrou aquela pessoa, ó. O advogado me falou, daqui 2 anos sai minha aposentadoria. Aí vocês vão ver que é coisa boa. É um miserável de mente. Ó, tá programado aí pra sair aquela causa, em 3 anos sai daí. Cara... Talvez nem esteja aí para receber. Estão falando que vai se instalar não sei quem. As pessoas têm que mudar a ótica dela. O panorama que elas enxergam as coisas precisa mudar para elas poderem trazer pro hoje. Senão é o seguinte, irmão, tu vai estar dirigindo teu carro sempre dizendo assim, ó. Daqui 2 anos eu termino de pagar, eu vou pegar aquele lá, ó. Você tá na tua casa, tu olha e diz, tô dando uma olhada aqui na internet, tô empolgado, eu quero ir pra aquela casa, olha aqui, olha a cozinha, meu amor, olha que maravilha, mas ele não tá olhando aquilo como um sonho, um projeto. Ele tá olhando aquilo tirando o foco do que ele tá vivendo hoje. Então essa casa ele não limpa mais, ele não pinta, ele não deixa ela bonita pro Natal, ele não corta mais a grama. Ele não vai chegar naquela outra, porque não foi fiel no pouco. Essa é uma pessoa muito suscetível a nem olhar mais para a pessoa que está com ela. Os melhores filhos são dos outros. Os melhores negócios são dos outros. É sempre o outro que vai ter, não é o dele. A melhor igreja é a do outro. Lá inauguraram lá, ó. Nós estamos aqui. Você tem que ser a tua melhor versão naquilo que tu tá. Quer ir pra uma mansão, um Alphaville, fica à vontade. Mas como é que tá cuidando da tua casa hoje? Não, pô, minha casa eu limpo, eu cuido. O chão é um brinco, eu corto as gramas, tá certo. Esse cara tá certo. Ele tá cuidando do que ele tem hoje. Ele tá honrando o pouco. Senão é o cara que começa na empresa hoje e tá focado no dia que ele vai ser diretor, ele olha só pra ser diretor, mas ele não limpa o chão direito, né? Sabe quando é que ele vai ser diretor? Nunca. Não enxerga o caminho? Ele não enxerga o caminho. É a mesma coisa que Perfeito. Começar na empresa e ver um papel no chão e não parar pra juntar. Eu fui pra aquela feira dos 6 metros quadrados que eu falei pra vocês, e fui trabalhar tão feliz, tão empolgado, tão motivado como eu fui nessa de 500 metros quadrados. Nem dormi de noite, cara. Eu queria atender, eu queria trabalhar, não importa que nosso lugar era pequeno.
É pequeno, pô. É o que nós tinha. As pessoas dizem pra mim, Mauro, teu produto é analógico, tem botão na época que é digital. Um dia eu vou chegar no digital, mas hoje eu tenho produto analógico. E eu vou vender? Eu vou vender esse, cara. Esse é o melhor produto do mundo, é meu. Você tá entendendo? Sim. Você entende? Essa é a diferença. Essa é a diferença. Tá andando no teu carro, anda dando glória a Deus. Fala que bênção que é esse carro. Obrigado, Senhor, porque esse carro tá me levando pros lugares. Um dia eu vou ter o melhor, matelar, esse aqui é o melhor carro do mundo. Exatamente. Pô, as pessoas que, tu vê, pastor bom é aquele da televisão, pastor bom é o teu, cara. Que tá contigo lá. Porque todo mundo tem defeito. Muitas vezes é fácil tu olhar o outro e achar que é perfeito, porque tu não tá vivendo o dia a dia da pessoa, tu não sabe como é a realidade dela. Então, dizem que a grama do vizinho é mais verde, só se tu não tá regando a tua. Boa. Porque senão a tua vai ser a mais verde. E a gente Sim. gosta muito que a nossa grama seja sempre verde. Sempre é mais verde. É isso aí, é isso aí. E trabalhar sempre Porque a forte gente nisso. rega. E é bem isso. É quando teus planos são direcionados por Deus, é natural. É algo. Não sei como explicar, mas é algo Que muito natural. simplesmente acontece. Quando a gente menos Amém. espera, as coisas acontecem. Né? Isso eu posso dizer. Né? A gente já teria muitos exemplos da minha vida, né? Então, tipo, se a gente consegue se conectar com Deus, pedir que Ele dê direção para tu chegar naquele caminho, no teu propósito, pode ter certeza que vai acontecer. E como tu liga, Mauro, hoje a questão da espiritualidade com os teus negócios? Como tu utiliza isso em todas as premissas da tua vida? Tu direciona os teus negócios? Já houve algum negócio que tu era muito bom, mas que tu e tua esposa sentaram, bom, mas não é algo de Deus. Então a gente não vai fazer algo que era muito bom, que estava de um lado pendendo que, seria Financeiro. muito bom, mas no outro não, mas não é uma coisa que foi direcionada de Deus. Quando você entende tua identidade, tu vai adotar princípios. Ninguém tem princípio sem ter identidade. Então a primeira coisa é saber quem tu é. Se vocês olharem lá na nossa empresa, tem bem grande, Jesus é a resposta. Essa é uma frase da minha mãe. No ano que nós nos convertemos, em 1998, aceitamos o Senhor Jesus na nossa vida. Ela assistiu na época um VHS, uma fita VHS, antiga fita, da história do fundador da Tupperware, dos potes esses que as mulheres têm em casa, 1.000 unidades, 2.000 unidades, e é os mesmos, né? E pegou toda essa história e ele orava de manhã, ele consagrava a empresa ao Senhor, a empresa de muitos anos. E ele tinha bem grande na fachada, Jesus é a resposta. E a minha mãe, né? Simplicidade dela, falou, imagina um dia que nós tivermos um lugar que a gente possa escrever Jesus é a resposta. Depois ele nos acompanhou por 3 prédios. O primeiro na João Fel, a gente botou. Depois lá na José Vilibaldo Fel, no bairro das Indústrias. E agora por último ali no Business Park 386, onde nós temos a empresa instalada. Então, a nossa identidade ela é do Senhor. Eu vou fazer um evento, eu peço licença para as pessoas, mas eu vou orar. Na caixa do nosso produto está escrito Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. É nossa identidade. Eu vou profetizar na vida das pessoas. Eu vou abençoar as pessoas. Se eu estou num evento, num almoço, num jantar com pessoas importantes ou com pessoas mais simplórias, tanto faz, eu vou curvar minha cabeça e vou orar. Se é um evento que eu estou liderando, eu já vou pedir para todo mundo orar. Não só eu, vai todo mundo orar agora para agradecer o alimento. Porque essa é a nossa essência, a nossa identidade. Junto com ela vem princípios. E aí, princípios é o seguinte. Tem um negócio muito bom que é para responder a tua pergunta, tal, mas no final tu vai ter que infringir princípios. Eu já não vou fazer. Porque o meu princípio, ele não tá o dinheiro em primeiro lugar. O dinheiro, a riqueza material, o lucro, ele é uma consequência daquilo que você faz de maneira correta, legal e honesta. As pessoas precisam construir na sua vida as construções nossas precisam ser para nós olhar para frente. O que significa? Tem gente que constrói algo, mas está sempre olhando para trás. Será que é hoje que vão vir? Será que hoje vão me pegar? Será que hoje alguém vai bater na minha porta? Né? É você dirigir um carro olhando para o retrovisor. Nós aprendemos que nós temos que construir para olhar para frente. E por quê? Por que olhar para frente? Porque para trás está resolvido. Já passou por aquilo. Não, ele está certo. Não Se alguém deixa. bater na minha porta, tá tudo certo. Eu não tenho problema com isso. Em todas as esferas. Então, você constrói algo olhando para frente
Eu não tô preocupado se eu deixei rabo no passado. Eu não deixei. Porque eu faço negócios para olhar para frente. Seja ele tributário, trabalhista, fiscal, tal. É dessa forma, tá entendendo? Por quê? O mau hábito, você tem a recompensa hoje, mas no futuro ele vai te mandar a conta. Os bons hábitos é ao contrário, você paga o preço hoje, é complicado, só que no futuro vai vir a recompensa. Eu quero pagar o preço hoje para viver a recompensa no futuro. Então, tudo que é fora de princípios a gente não faz. E tudo que aparentemente está dentro do princípio, mas a gente está com dúvida, nós temos que orar, tem que pegar o conselho, eu tenho que pedir para meu pai, pra minha mãe, para minha esposa, a gente vai conversar juntos para entender onde nós temos paz. Que, de novo, é um conceito bíblico. Tem coisa que eu já disse não, Thaís, e estava dentro de princípios legais. Mas eu não senti paz para aquilo. A vida com Deus, tu não pode colocar ela numa caixa e dizer assim, pessoal, agora pode? Pode. Então tá, agora eu vou tirar do modo avião, vou usar Deus. Não pode. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. No negócio, com quem for. Você está aqui sentado com um colaborador, você é de Deus, e se você sentar com o governo do estado, você tem que ser de Deus. Se você sentar com o teu principal cliente, tem que ser de Deus. Se você sentar com o investidor, tem que ser de Deus. Se eu estiver sentado agora aqui com o investidor e disser, Mauro, eu vou investir no teu negócio, mas tu tem que mudar isso, que é bíblico, eu vou dizer para ele, querido, fica feliz, fica tranquilo, pega o teu dinheirinho, aplica em outro lugar. Eu não funciono assim. Não muda a essência. Não. A gente levou tanto tempo para aprender, então agora a gente não pode regredir, né? Exatamente. Isso vale para tudo, isso vale para princípios. Por exemplo, meu filho fez um estágio com a gente lá, ele começou na embalagem. Pô, pai, tô aqui na embalagem, fechando caixa. Eu falei, mano, se tu não souber fechar caixa, filho, tu não vai saber administrar nada. Por isso que tá cheio de idiota aí, filho de empresário, porque eles começaram com terno e gravata. Começaram dando ordem pros outros, eles não construíram nada. Tu tem que começar fechando caixa. Botando plástico nos equipamentos. Se tu não souber fazer isso, mano, como é que tu vai fazer algo estratégico, pô? Não entender o início do produto. Não entender o cara que... Processo. Irmão, com o cara que não souber fechar direito isso aqui, ó, como é que ele vai fazer uma guia de ICMS pra ti? Isso aqui é coisa simples de fechar. Ele não souber varrer um chão. Não vai fazer o simples. Exatamente. Então a gente tem que ter princípios no nosso negócio, na nossa vida, que elas vão seguir pra frente. E esse princípio tá com a gente, pô. Tem que fazer certo, nós vamos fazer certo, vamos fazer o que é certo, entende? E tanto faz se ele é por causa de R$1 ou por causa de 1 milhão. Tem que seguir o princípio. Isso aí. Tá. Consigo entender aqui, né? Sim. Isso vale. Desculpa, isso vale para fornecedor, vale para tudo. Nós marcamos aqui do cara me entregar o stand pronto às 10 da noite de um dia anterior do stand. Por quê? Porque eu não quero que o meu pessoal durma tarde, 1 da manhã, 2 horas da manhã, no outro dia tem que acordar cedo para ir para feira. Então eu estou disposto a fazer uma negociação contigo e botar no contrato que eu quero o meu stand pronto às 10 da noite. Pode ser? Pode. A minha contrapartida eu vou pagar o que está me pedindo. Eu não vou atrasar. Tá certo? Tá certo. Eu chegar na feira 10h15, meu pessoal tá lá, eu mando parar. Tu não vai mais trabalhar comigo. Não, Mauro, fomos por... Não, tá tudo certo. Eu entendo que imprevistos acontecem. É que não foi o combinado. O combinado é às 10 da noite, o stand está pronto, com testado luz, testado TV, testado tudo, lacrado, pro meu pessoal tem que dormir às 10 para no outro dia estar de pé às 8. Por isso que eu te expliquei lá atrás, que eu queria montar um stand, queria pegar gente séria, que tu me entendesse, tu me disse que tu entendeu, nós assinamos um contrato. É só por causa disso, não tem a ver com dinheiro, com nada. É só porque às 10 da noite meu pessoal tem que estar no hotel descansando. Como tu não entendeu, eu não vou mais fazer negócio contigo. Não tem a ver com dinheiro, com nada. É simples, tá entendendo? Porque é o nosso modelo de trabalhar. Como tu faz uma coisa, tu faz todas as coisas. Como tu faz outras as coisas. Tu poderia ter me dito lá atrás, Mauro, eu não posso seguir isso aqui contigo, sabe por quê? Pode ter um problema no caminhão, São Paulo tem trânsito, eu não posso me comprometer com até às 10 da noite. Eu vou entender. Mas tu se comprometeu e tu falou que tu ia me entregar o stand até às 10 da noite. Aí você vai criando cultura. Que já veio dos teus pais. Lá isso aqui nós vamos fazer, isso aqui nós não vamos fazer. Pra mim, o pessoal pode dizer que não vai fazer, tá tudo certo. Aí deixa eu pensar como se você não fosse fazer. Então, veja bem.
Tá, você não pode me entregar, né, às 10. Não pode, você é um cara bom. Tá tudo certo, você foi verdadeiro. Isso que não pode garantir que até às 10. Tá bom. Então deixa eu sentar com a equipe aqui pra ver até que hora a gente pode... até que hora é tolerante. A equipe diz, então faz o seguinte, 11h30 da noite, nós acreditamos ficar 1h30. Ela serve? Não, 11h30 eu posso garantir, tá tudo certo, mas você não falou. Você falou que 10 estava pronto. Esses pequenos detalhes que a gente precisa levar à frente do nosso negócio e trazer valores e trazer algo que é justo, que é verdadeiro para os negócios. Sim. Perfeito. É dessa forma que nós vamos trabalhar. E é por isso explica muito do crescimento de vocês. Porque tu fala e tu cumpre. Se tu disse que tu vai entregar um pedido de 50 mil equipamentos, tal data, tal horário, enfim, a tal data, os equipamentos estarão lá. Perfeito. Isso. Então, a gente sempre tem que trazer dentro de um modelo de acordo prós e contras. O problema é que a cultura do país sempre ela tende para um lugar só. Vou te dar um exemplo. Se eu chegar atrasado para o check-in no voo, eles vão dizer para mim que o portão está encerrado, não adianta nem ir para o check-in, certo? As pessoas vão antes. Porém, não tem nada que beneficie ou indenize uma pessoa quando o voo atrasa. Não tem mesmo, eu tava pensando agora. Assim, cara, tu é contra as companhias, pelo amor de Deus, eu entendo que tem a questão da meteorologia e tudo mais. Eu só quero te dar exemplos. Tu me entende? Só pra nós aqui. Sim. E aí esse conceito, ele vai repassando pra população, que faz alguém chegar em você e dizer, ó, pelo amor de Deus, pessoal, vocês têm que no mínimo reconhecer que eu nunca cheguei atrasado no trabalho. Então, mas isso é um pouco... É que não é mérito não chegar atrasado e chegar no horário. Você não tem mérito por chegar no horário do trabalho. É uma obrigação? É tua obrigação. É básico. Sim. E aí você começa a entender os conceitos que a gente premia aquilo que é obrigatório e a gente começa a inverter vários valores. E nós podemos ir longe aqui. Uhum. Não, nós podemos ir muito longe aqui. Então eu só tô te entendendo que... Vamos lá, então vamos fazer o seguinte, ó. Se por um lado vale, eu quero também criar um outro combinado pro outro lado. Eu vou aceitar tu me entregar atrasado isso desde que tu aceite tantos dias eu pagar atrasado. Faz sentido? Faz. Tá tudo certo. O americano ele é muito por isso que ele tem liberdade para fazer contratos. Porque ele entende que depois que ele acordou contigo tem que cumprir. Mas ele é muito disso. A gente tem negócio nos Estados Unidos. Ele é muito de, cara, escreve aqui no papel como que tu acha que tem que ser. E tá tudo certo? Tá tudo certo, vamos lá, eu aceito isso, tá bom, eu também aceito isso. Não, eu não aceito isso. Opa, então eu também não aceito isso. Acordou, tu entende? E aí existe tendências num país de ser para um lado e pro outro não tem. Não, vamos lá. Não vou te ajudar em casa, Thaís. Não vou ajudar a lavar louça em casa. Não gosto de limpar as coisas em casa. Gosto de chegar em casa, tomar meu chimarrão depois do dia cansativo que eu tive aqui, ok? Mas vamos lá. Eu tenho que pagar uma pessoa, senão a Thaís vira minha escrava. Então, mas fica tranquilo, tá? Porque eu vou pagar uma pessoa para fazer a minha parte aqui em casa. Enquanto a partida, não quero que tu me cobre ajudar em nada, tá bom? Tá bom. Porque no final do dia, o que nós queremos? A casa limpa. Se ela é uma pessoa que quer confusão, ela vai dizer, não acho certo pagar alguém, nós ficar gastando dinheiro, tu tem que arrumar. Daí não tem inteligência. Aí entra a vaidade e tal. Se uma pessoa inteligente, que é o caso dela, vai dizer, não tem problema, meu amor, tu pagando aqui uma pessoa pra vir limpar, até eu fico feliz, que daí eu vou tomar chimarrão contigo. E tá tudo... Agora, o que não pode ter? Eu não lavo louça, eu não ajudo, eu não faço nada, aí eu casei, tu vem trabalhar, tu chega em casa, tu faz tudo, pô. Tu entende que é desproporcional. Não é justo. Isso! Ele é desproporcional. Nesse modelo, você tem que adequar as coisas e tá tudo certo. É isso aí. Isso é uma coisa que a gente sempre dá risada, porque muitos dizem, nossa, como o Marcos te ajuda. Não, como ele faz o papel de pai dele. Ele não tá fazendo nada demais. Tô fazendo a minha parte. Tá fazendo a Foi parte combinado, dele. tá tudo certo. É isso aí. Exatamente. Nossa, como ele te ajuda. Ai, como assim me ajuda? Pra mim é uma ofensa falar isso aí. Sim, ele fica ofendido. É isso. Porque... É minha obrigação. Peraí. Isso.
A Né? gente tem 2 filhos. Por que que eu tenho que acordar sozinha, arrumar eles? Não, eu acordo, ajudo ele a se arrumar. Ele arruma o lanche pra Deu. escola. Isso, e vai levar. Tá tudo certo. E tá tudo certo? Ele não tá me É a minha ajudando. rotina? Ele tá fazendo o Paciência. papel dele de pai, entende? Sensacional. Então é bem isso. E é combinados. Ai, nossa, eu tô super sobrecarregada. Tá, peraí, por quê? Ai, porque meu marido não ajudou com nada. Tá, mas tu conversou com ele, tu alinhou isso? O que que cada um vai fazer? Por que que tu tá fazendo? Tu não precisa ser uma super mulher e dar conta de tudo. Até porque tu vai estar cansada depois. A Débora é uma mulher muito inteligente emocionalmente. Ela é uma mulher incrível, minha esposa. Mas ela é muito inteligente, ela edifica a nossa casa muito. Porque ela tem essa percepção e ela é muito prática para essas coisas. Então, por exemplo, lembrar de comprar presentes. Ao invés dela ficar toda hora dizendo, tu vê, tu não me dá nada, tu não comprou uma blusinha, não comprou um chinelo para mim, tu não me dá uma flor. Lá no início a gente teve um combinado, então, dela pegar e ela comprar os presentes para ela. Tá aqui o dinheiro, tu compra os presentes que tu quiser e se dá. E ela é tão inteligente que ela sempre brinca toda semana, olha meu amor, esse aqui é o presente que tu me deu. Eu, que legal, tu gostou? Gostei. E ela dá risada. Porque quando a pessoa é tão evoluída, ela diz o seguinte, o que eu queria? Eu queria o presente, né? Sim, tu deu o recurso disponível. Sim, cara, eu vou lá e compro e tá tudo certo. Capaz de te dar uma coisa que ela nem ia gostar. Sim, eu ia esquecer. Eu poderia esquecer e dar o que ela ia gostar. Então ela é tão resolvida que ela mesmo brinca comigo. Ela diz, olha, passei no shopping e vi que tu lembrou de mim, eu comprei isso aqui. Uma coisa assim também. É legal isso. Com certeza. Que ela, É maturidade. a Thaís falou que dos nossos combinados, né? Porque no início, assim, eu acho que é do próprio homem, né? Não enxergar as coisas. E em casa, eu me refiro em casa, né? Uhum. E aí eu sempre dizia pra Thaís assim, ó, se tu quer que eu faça algo, me peça. Eu vou fazer. Depois a gente começa a entrar na rotina. Mas de início, ela ficava emburrada e eu não sabia o porquê. O homem entende isso, né? A mulher tem uma visão diferente do homem, que ela consegue enxergar. Não, mas tem que fazer isso aqui em casa, tem que lavar a louça, tem que recolher a roupa, tem que arrumar as crianças, tem que isso, tem que aquilo, né? O homem não tem essa visão. Perfeito. E não adianta E a gente discutir. alinhou em falar. E eu falo, eu não fico Só emburrada. fala. Só precisa falar. Me pede, eu vou e faço com muito bom grado, né? E ainda agradeço, que bom que tu me falou. Boa. Porque eu não enxergo. Não adianta, o homem não enxerga. Né? Isso, acredito eu que seja isso geral, né? Quando eu tô me botando na saia justa aqui. Ai, Mauro, muito bom. E como é que é trabalhar com a esposa? Quando tu tem a pessoa certa do teu lado, ela só vai agregar, né? Seguindo a mesma linha dos combinados, né? A gente precisa entender que se tem um objetivo maior, nem o A nem o B precisa ter a razão sempre, nós precisamos juntos chegar, né? Só que a Débora, ela tem muita paciência, ela tem muita doçura, ela tem muita calma, então ela tem características que eu não tenho, e ela me completa. Ela sempre é a pessoa da calmaria, de respirar, de pensar, de analisar, de refletir, e aí vai me completando, né? Hoje ela toca, ela é diretora executiva adjunta e ela toca a parte de pessoas, então toda a estrutura de RH ela participa para criar planos de carreira, plano de desenvolvimento. Nós fizemos foi um plano de 36 meses onde a gente trabalhou o desenvolvimento todos executivos através de cursos, através de formações técnicas da área, né? Uhum. Fizemos um projeto junto com a Dale Carnegie, que são meus amigos até hoje, a do Gabriel, da Beatriz. Ela participa de toda a estruturação dos eventos. Só esse ano são 38 feiras contratadas, né? Então tem todo um time lá que se deporta. E para ela, stand, lugar, presentinho, palestra, logística das pessoas, quem vai, quem não vai, que tipo de roupa usa, que tipo de... São 3 dias, a pessoa tem que usar roupas diferentes. Então tem uma série de coisas que ela participa muito isso, né? Então ela fica com essas 2 direções e ela fez financeiro muitos anos na empresa, né? Fez a parte financeira, hoje ela já não faz mais isso e tá com foco na parte de pessoas e eventos. E do conselho também, ela é uma das conselheiras, ela participa, né? E também é sócia do projeto. Mas é muito bom trabalhar com ela, é incrível. Até eu brinco com ela, o dia que a gente não fizer mais isso na Medical Sun, vamos ver se a gente faz isso em outro negócio, né? Ela disse, vou pensar se quero ter tu como sócio aí, tá? É uma pessoa muito difícil, dar risada.
Mas é a pessoa que nos complementa muito. Complementa muito como todo grupo, né? O grupo tem esse carinho muito grande por ela. Meus pais têm essa confiança, esse carinho também muito grande por ela, né? E a gente vai se ajustando, é ajustes, né? A gente falha muitas vezes. Aí você vai falar com a pessoa de um jeito, chega um tempo, ela diz pra ti, ó, você falou comigo de uma maneira que eu não gostei. Você tem que pedir perdão, pedir desculpa, reconhecer, né? Sim. Mas a gente vai fazendo ajustes. E se tiver uma pessoa do teu lado com maturidade, ela vai te ajudando, né? Ela vai ajudando a modelar, vai ajudando a te dar feedbacks que a gente precisa muito, né? E é tão bom, eu sempre digo, quando eu falo que eu trabalho com meu marido, todo mundo diz, sério? Sim, e a gente adora. E ontem eu cheguei em casa, depois que a gente estava em Gramado com as mulheres, ele disse, meu Deus, como é estranho não te ter lá no escritório. Ah, eu sinto também. Eu sempre brinco com ela. Um dia que ela tem uma reunião fora, agora tá envolvida no projeto de ampliação da fábrica, então tem muita reunião fora no escritório de arquitetura e tal. E eu de pé, pô, senti falta que eu não te vi lá hoje. É isso aí mesmo, esse é o E a gente sentimento. não para muitas vezes para conversar durante o dia, mal apenas só dar um oizinho, dar um beijinho, mas parece que a pessoa tá ali do lado, sabe? É isso. Gosto de tão ver. gostoso. É muito legal. É muito muito bom. Ah, então tá, Mauro, não vou me prolongar mais, porque a gente sabe que também teu tempo é contado, a gente agradece, assim, imensamente por tu ter aceito o nosso convite, assim, por... Trazer um pouco a experiência do que tu passou, a tua vida com Deus também, né? Toda essa tua história para agregar um pouco mais a quem também pode ter como um exemplo, né? Ou a se seguir os processos também que tu enfrentou ali, as dificuldades, né? Mostrar que ninguém começa grande. Exatamente. Que a gente, se a gente for fiel no pouco, a gente vai ser muito próspero no muito também. Exatamente. E qual conselho, assim, se tu pudesse dar para quem está iniciando o negócio, na parte de empreendedorismo, ou, enfim, ali é pequeno, mas tem essa mentalidade de crescimento. Qual é o conselho que tu dá para esse empreendedor, essa empreendedora? Primeira coisa, se aproxima de gente boa. Escolhe o projeto não pelo aquilo que tu apenas gosta de fazer, te aproxima de gente boa porque ela vai acrescentar na tua vida. Esse é o primeiro conselho que eu posso dar para quem está começando. O segundo, empreenda dentro do CNPJ do outro. Começa a empreender lá dentro, pô. Intraempreendedor? Claro, começa a empreender lá dentro, começa a participar lá dentro, começa a ser alguém que agrega o valor do negócio. Duas coisas vão acontecer. Ou a pessoa vai entender que você é muito bom, tu agregou um negócio, ela vai te dar um pedacinho, ela vai te chamar para participar daquele negócio. Ou ela vai reconhecer e você vai, depois com aquela experiência, ir para outro lugar e empreender lá. Uma vez que você se aproximou de gente boa e empreendeu dentro do negócio dele, o terceiro passo que eu considero muito importante é você acreditar no teu sonho, no teu projeto. Não importa o tamanho dele. As pessoas querem acreditar em algo que os outros acreditam, ninguém vai acreditar no teu projeto se você antes não acreditar primeiro. Acredita. O mundo todo está contra, mas você acredita naquilo? Segue firme. Você já tem a primeira pessoa que acredita no teu sonho, no teu projeto de verdade que você precisa. É você. 2. Você tem uma outra pessoa que acredita em ti antes mesmo de ter esse projeto, que é Deus. É o autor da vida. É o autor e consumador da nossa fé. Então acredita. Acredita no teu sonho, acredita no teu projeto. Em algum momento ele vai se conectar com pessoas que vão olhar e vão dizer, cara, isso aqui pra mim também faz sentido, eu também acredito. É desse jeito. E aquelas pessoas que lá atrás não acreditaram em ti, que deram risada, que te criticaram, quando encontrar o teu projeto em ascensão, eles vão bater nas tuas costas e vão dizer, ó, posso dizer pra ti? Eu sempre acreditei em ti. E tem muitos que fazem. Mas tudo certo, Tá certo, tudo certo. né? Tudo bem. Nossa, Mauro, muito obrigada. Foi muito edificante te escutar, te ouvir. É sempre muito bom a gente ouvir a história por trás do negócio. Porque é muito bonito tu olhar a Medical, você, nossa, tão gigantes, tá? Mas espera aí, por quê? Qual foi o motivo? O sucesso, ele não tem fórmula, mas ele deixa rastros. Boa. E é esses rastros que a gente procura sempre seguir. Então, como tu disse, a questão de intraempreender. Eu comecei como estagiária no Banrisul, mas ninguém sabia que eu era estagiária, porque eu atendia Poço das Antas e Westfália sozinha, eu e mais um caixa. Ninguém sabia que eu era a estagiária. Eu fazia papel de escriturário. E em todos os locais que eu trabalhei, eu sempre dei muito mais do que eu fui contratada para fazer.
Eu sempre tive essa essência, eu sempre fui, porque a excelência, ou tu tem ou tu não tem. Boa. Ou tu faz com excelência tudo, e a gente sempre tem uma regrinha lá em casa. Faz bem feito da primeira vez para não precisar fazer de novo. É E isso a aí. gente fala muito para minha filha, que ela tá no 5º ano, né? Então, filha, faz bem feito da primeira vez para te não precisar fazer de novo. E é com tudo, desde a louça até tudo. E eu sei que ela vai levar isso para a vida dela. E se, como eu disse, se tu faz uma coisa de uma forma, tu faz todas as coisas Perfeito. dessa forma. E a gente, nossa, foi muito edificante para nós te escutar. Tenho certeza que todo mundo que escutar também vai sentir um pouco disso, e a gente está muito privilegiado de te ter aqui conosco. Muito obrigada mesmo pelo teu tempo, pela tua disposição em estar saindo da tua empresa. A gente sabe o quanto é corrido, quanto a gente tem coisas para fazer, e tu tirar esse tempo para vir aqui falar com a gente é incrível. Muito obrigada Engrandecedora. mesmo. Nossa, muito. Agrega muito, não só para mim ou para Thaís, né? Mas para todo mundo que for escutar esse episódio aqui. Eu quero agradecer vocês, pessoal, pelo carinho, pela receptividade, foi maravilhoso. Espero poder colaborar com a vida das pessoas que vão estar recebendo essas sementes aí, porque palavras são sementes. Exatamente. Que Deus abençoe vocês. Fiquem firmes. Muito obrigado, Mauro. Amém. Foi assim uma honra te ter aqui para poder compartilhar um pouco mais da tua vida, a vida com Deus, com a esposa também, né? Então, E ver muito que a obrigado. gente tá no caminho certo, exatamente. E eu vejo assim, tudo que tu falou ali, que a gente tá indo nesse caminho também. Logo, logo ali na frente a gente também vai ter o sucesso que a gente tanto almeja e o nosso caminho que a gente quer chegar. Já tem. O sucesso já tá. Isso aí. Já tá em nós. Amém? Amém. Deus Muito abençoe. obrigado. Certo, então, obrigada, pessoal? gente. Certo, então, Tchau. pessoal. Até a próxima. Nos acompanhe no Spotify, TikTok e YouTube. Até a próxima. Valeu. Deus abençoe. Até mais.